Então, assim, a angústia já era só de ter que dormir, sabe? O momento de dormir, pra mim, já era um incômodo. Já tem uns 10 anos que eu tenho problema de insônia. Começou lá quando eu tinha uns 18 anos, né? Tô com 28, mais ou menos isso mesmo. Comecei a ter problema pra dormir e tal, e várias questões envolvidas, ansiedade, não sei o quê. Aí, em 2017, foi quando isso começou a ficar mais grave, mais intenso. Eu realmente não consegui dormir à noite. E aí eu tive que procurar ajuda médica. A médica que eu passei me receitou um antidepressivo para poder dormir. E, de fato, quando você toma um antidepressivo, você dorme. Mas eu sentia mesmo, né, que não era como se no dia seguinte eu acordasse com mais disposição, enfim, você dorme, mas é uma sensação de que o sono não tá completo ainda, mas pelo menos você dormiu, né? Pra quem não tava dormindo nada, pelo menos dormir já é alguma coisa. Aí no ano passado eu comecei a fazer terapia, já quando eu já tava um pouco mais estabilizado, porque assim, eu tive problema pra dormir, mas logo que eu comecei a entrar numa fase mais estável com o remédio, eu fui abandonando o remédio, né? Isso era recomendação médica, inclusive, né? Conforme eu fosse sentindo que eu já tava mais regular, eu começaria a buscar outras formas de conseguir dormir sem depender do remédio. Aí eu fui mudando alguns hábitos, né? Foi, sei lá, tentando usar menos o celular antes de dormir, que é uma coisa que nem sempre eu faço, mas que quando eu faço eu sei que me ajuda. Eu fui usando o hábito de ler também para me ajudar, porque a leitura me ajuda a controlar a ansiedade. Mantendo um horário também certinho para poder horário de dormir, horário de acordar. Essas coisas vão ajudando mesmo você a estabelecer uma rotina do sono e tal, e você não fica tão desregulado, né? E aí, bom, enfim, passado esse período, comecei a fazer terapia. E no começo desse ano, eu conversei com a minha terapeuta sobre a insônia, né? E ela me explicou mesmo que o sono é um momento em que o nosso cérebro vai processar tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Tudo aquilo que a gente viveu, todas as nossas experiências, as nossas percepções, as coisas que a gente passou no dia, nossas angústias, os medos, as inseguranças e tal. E aí ele vai botar pra fora, né, de alguma forma. O sonho é o modo principal que isso acontece, né? É uma hora que tudo aquilo que tá dentro, todas essas questões internas vão ser externalizadas de alguma maneira. Então, a insônia vem como sintoma do medo de ter que encarar todas essas coisas que o nosso inconsciente está tentando falar pra gente. É um medo desse processo sabe, de absorção e compreensão e sabe, eu nem sei os termos técnicos para falar disso, mas assim, tem esse processo, e aí a gente tem medo desse processo, e aí a gente não dorme, entendeu? E eu sentia muito isso quando eu deitava aqui nessa caminha confortável, né? O só de me deitar já era um pesadelo, porque eu já sabia que eu ia ter que aguentar a noite inteira acordado, pensando um monte de coisa que nem fazia sentido na maioria das vezes. Então, assim, a angústia já era só de ter que dormir, sabe? O momento de dormir, pra mim, já era um incômodo. E aí ela me trouxe, a minha terapeuta ainda me trouxe essa iluminação de que quando a gente toma um remédio para dormir, a gente não vive de fato esse processo de compreensão e absorção e de não sei o que, tudo aí com o que a gente vive. Então, quando você depende do remédio para dormir, você dorme, mas assim, as coisas que você tem que encarar, você não vai encarar, sabe? Porque o cérebro não vai falar as coisas que ele tem que falar. Não é uma boa ideia depender do remédio. O remédio ele é muito importante em períodos em que você não tem outra forma de dormir, que você tá tão grave que você não consegue outra forma de dormir se não for com remédio. Eu passei por isso. Então, tome o remédio, mas tente abrir mão dele com o passar do tempo, porque em algum momento você vai precisar encarar as coisas que o seu inconsciente está querendo falar para você. E aí, ultimamente já tem um tempinho aí que meu sono está bastante regulado até. Mas aí agora, nessas últimas semanas, a insônia voltou, pandemia, né? Teve uma noite em que eu tava aqui deitado na cama já preparado pro horror que é ficar esperando dormir e não conseguir dormir nunca. Aí eu entendi que eu tava com medo de dormir e aí eu conversei comigo mesmo, verbalizando mesmo. Eu falei, Vitor Hugo, deixa os pesadelos falarem. Deixa os pesadelos falarem. E eu relaxei e dormi. E aí, os pesadelos falaram mesmo. Porque assim, o lance é deixar o inconsciente, o cérebro, a porra toda, falar tudo que tem que falar, sabe? Deixa falar, deixa, sabe, expor os medos, expor as angústias, sabe, os traumas, os arrependimentos, as mágoas. Deixa expor, deixa falar. O que ele quer falar,
tá querendo falar. Então deixa falar. Porque só de falar já é um peso enorme que sai de dentro de você, sabe? Nossa, é uma carga que sai. E aí eu me percebi isso mesmo, que quando eu acordei, né, no meio da noite, com um pesadelo ruim, né, com um sonho ruim, eu já tava um pouco mais aliviado, porque eu falei, tá saindo, né? Aí na noite seguinte eu vou dormir um pouco melhor. E de fato, eu fui dormindo melhor até que regularizou. É justamente por isso, porque o negócio vai saindo, sabe? É como se você limpasse a sua cabeça, seu cérebro, para que novas experiências venham, sabe? É assim. Foi uma experiência muito positiva. Eu voltei a repetir isso mais vezes depois, porque eu voltei a ter necessidade, os pesadelos falaram de novo. Tem vezes que até dá pra entender mais ou menos o que é que o pesadelo tá falando. E se você consegue entender, já é ótimo, porque você já consegue até identificar, putz, o que é que eu tô precisando melhorar, o que é que eu consigo melhorar, o que é que eu não consigo e tal. Já é uma parte positiva. Mesmo que você não consiga fazer essa interpretação do que é que você tá sonhando, pelo menos tá saindo de dentro de você os troços que tem que sair, sabe? Que tem que sair. Não vou entrar muito no mérito desses pesadelos que às vezes é tão intenso que aí o nosso cérebro, ele não deixa a gente lembrar que a gente teve aquele sonho, né? Porque pode ser muito traumático. Então, vamos falar desses pesadelozinhos mais contidos, que aí a gente consegue lembrar, identificar e ver o que a gente pode melhorar. Mas a minha dica é essa. Tenho tido realmente uma boa experiência com isso. Não é fácil, obviamente, porque pesadelo, é um negócio ruim, é desagradável. Então, ninguém quer ter pesadelo, mas se ele existe é porque ele tem alguma função, sabe? E o nosso corpo, ele é inteligente. O nosso cérebro é tudo inteligente. Ele identifica os negócios que tem que mudar, que a gente tem que melhorar, e ele fala pra gente. Se a gente souber ouvir, a gente só tem a ganhar, sabe? Deixa, sabe, sair as coisas que tem que sair, porque só de sair já é assim, passos e passos à frente. Deixa o cérebro falar, sabe? Deixa os negócios falar, deixa sair os negócios, porque assim, o que fica travado na gente vai adoecendo a gente, sabe? Não pode, gente. Deixa falar.